Olá, começa agora o Jornal da Câmara. Nesta semana, a Comissão de Meio Ambiente realizou uma reunião extraordinária para tratar sobre a obra de ampliação da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. A Prefeitura teve que suspender o corte das árvores no local, depois da ação causar muita polêmica na cidade. A reunião foi aberta ao público e aconteceu no plenário Ana Terra. O encontro foi realizado para o Executivo esclarecer os motivos que levaram ao corte das árvores na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, em frente à usina do gasômetro. Segundo o secretário de Planejamento Municipal, Urbano Schmidt, o ato foi necessário para a execução da obra de ampliação da via, aprovada pelo Orçamento Participativo. No início, a obra previa a derrubada de 312 árvores, mas este número foi reduzido para 115. Como contrapartida, o projeto define que a Prefeitura vai ter que plantar mais de 2.000 mudas na região central e em outros pontos da cidade, inclusive nos 5,5 km da avenida. Para o secretário municipal de Meio Ambiente, apesar do dano ambiental, o projeto tem mais pontos positivos do que negativos. Há um ganho para o futuro da cidade nos dois aspectos. Primeiro, viabiliza o desenvolvimento, o seu crescimento, a sua mobilidade urbana. E segundo, nós estamos, infelizmente, perdendo 115 árvores, mas estaríamos ganhando aproximadamente perto de 2.500 árvores. Ninguém gosta de cortar uma única árvore sequer. O gestor público mais ainda. Mas nós temos que também trabalhar na absoluta viabilidade e necessidade do desenvolvimento e do crescimento da cidade. A comunidade aproveitou o espaço para criticar o modo como o projeto de ampliação da avenida foi discutido com a população. Eles reclamam que os moradores da cidade não foram consultados a respeito da derrubada das árvores. O presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, Francisco Milanês, disse que não foram apresentadas outras opções de solução viária para Edivaldo Pereira Paiva. Nunca foram mostrados esses estudos que deveriam ser públicos, né, de alternativas para o projeto. Depois tem que ser audiência pública para discutir com a sociedade. A sociedade foi pega de surpresa. Também não aconteceu. Então a lei não foi cumprida. A SMAN, que é parte da prefeitura, foi a licenciadora. Também é uma coisa que a gente sempre questionou, né? Como é que pode o órgão que trabalha no projeto licenciar ele mesmo? Depois da reunião, o corte de árvores na avenida foi suspenso até que o assunto seja resolvido. Como encaminhamento, ficou marcada uma nova reunião da Cosman para o dia 19 de fevereiro, porém desta vez fechada para o público. Vão ser convidados para o encontro os representantes do Executivo Municipal e um membro de cada entidade da sociedade civil. O objetivo é chegar a um acordo sobre o futuro da obra. É uma reunião de trabalho, onde nós ouviremos todas as partes para que nessa reunião nós possamos, quem sabe, encaminhar um consenso a respeito desse tema. E ficou encaminhado também que a Câmara fará uma grande audiência pública dentro do menor tempo possível que o regimento assim permitir, já com a decisão dessa reunião. Mais de 50 projetos de lei devem ser desarquivados pela mesa diretora da Câmara Municipal e incluídos na pauta de votações nas próximas sessões ordinárias. As propostas tramitaram na Casa Legislativa até o final do ano passado, mas não chegaram a ser apreciadas ou votadas. Conforme o regimento interno da Câmara de Vereadores, todos os requerimentos e projetos de lei não apreciados pelo plenário são arquivados ao final de cada legislatura. As propostas só podem ser desarquivadas no início do próximo ciclo parlamentar. Antigamente, os projetos todos eram arquivados no final de cada ano legislativo. Isso, na verdade, acabou causando uma burocracia muito grande, porque os projetos retomavam a tramitação, uma vez arquivados, desde o início. Então, se um projeto não fosse votado dentro do mesmo ano, ele começava totalmente a tramitação de novo. Bem, então, com vistas a uma economia e também a observância de que aqueles atos já praticados no processo, como pareceres, não deixam de ser válidos, adotou-se uma nova regra de que, então, somente no final da legislatura, porque esta sim marca o final de um ciclo, né, legislativo, é que os projetos, então, são arquivados. Mais de 50 projetos de autoria de vereadores devem ser desarquivados. Entre eles está o do vereador Professor Garcia, do PMDB. A proposta institui em Porto Alegre o serviço Disque Violência contra a Mulher. Hoje, mais do que nunca, nós temos que criar mecanismo para encorajar a mulher, ela, quando for vítima por parte de violência doméstica ou
não doméstica, mas por homens, ela denunciar, dizer quem foi o seu agressor. Eu tenho certeza que esse projeto vai ajudar muito, porque ele vai fazer um link com a Delegacia da Mulher, com os movimentos sociais, para que possamos, hoje já tem a Lei Maria da Penha, que prevê sanções, para que nós possamos cada vez mais exterminar isso do nosso convívio social. A bancada petista também terá projetos desarquivados. Um deles trata sobre os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, destinados ao reassentamento de famílias removidas em função das obras da Copa 2014. As pessoas já vivem em áreas precárias, já têm condições bastante degradantes de vida e ao ganhar uma casa, ao ganharem ou conquistarem, né, uma casa popular, em função de imperiosidade do governo, do próprio governo, elas não serem expulsas dali para lugares muito longes que acabam, inclusive, não potencializando a sua reorganização. Muitas vezes as pessoas vendem, trocam a casa, abandonam um programa porque vão para um lugar que não tem mais renda, não tem mais vínculos. Então, eu acho que esse ano a gente pode ter bons frutos e esse é um dos projetos que dá para aprovar. Já o Executivo pediu o desarquivamento de 18 projetos de lei. Entre eles está o que autoriza o ingresso de agentes de combate a endemias em imóveis particulares. O objetivo é realizar o controle e o combate ao mosquito da dengue. Uma outra proposta estabelece um incentivo para a adequação e inclusão de prédios inacabados no centro histórico da capital. Esse é um projeto que está bastante bem avançada já a discussão e eu vejo como um projeto que tem grande possibilidade de aprovação. É possível, necessário, bom para a cidade que se dê um incremento para que esses prédios venham a se completar, porque na verdade muitos deles, ou a maioria deles, não foram concluídos exatamente por dificuldade financeira dos agentes proprietários desses imóveis. Com o pedido de desarquivamento, 8 vetos do Executivo também devem ser apreciados nas próximas sessões, com prioridade de votação na ordem do dia. O vereador professor Alex Fraga, do PSOL, tomou posse na Câmara Municipal. Ele passa a ocupar a cadeira da vereadora Fernanda Melchiona, que solicitou licença até o dia 3 de março. Alex Fraga é natural de Porto Alegre, tem 36 anos e é graduado em Biologia. Pai de 3 filhos, atua como professor no ensino médio e tem como bandeiras políticas o meio ambiente e a educação. Neste ano, a Câmara de Vereadores prepara uma série de atividades políticas e culturais para celebrar a Semana da Mulher, que acontece entre os dias 5 e 10 de março. E quem organiza o evento é a bancada feminina da Casa Parlamentar. O grupo, formado pelas 8 vereadoras da capital, elaborou toda a programação da semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Serão promovidas palestras, mostras fotográficas, caminhadas e debates sobre o papel da mulher no poder e na reforma política. Esse é um resumo de todo um processo que não começa e nem termina nessa semana, mas que vamos comemorar de uma forma diferenciada com essa presença de 8 vereadoras na Câmara Municipal de Porto Alegre, que é muito importante para a nossa cidade, para a emancipação das mulheres e para os rumos de transformações que nós queremos para todos. No programa de hoje, o Momento Cidadão vai falar sobre saneamento básico. O acesso ao saneamento básico é um dos pilares fundamentais que garantem a qualidade de vida de uma população. No Momento Cidadão de hoje, vamos conversar sobre este setor tão importante para o desenvolvimento de uma sociedade, mas que ainda apresenta dados preocupantes aqui no Brasil, inclusive em Porto Alegre. O saneamento básico envolve 4 elementos: a rede de esgoto tratado, o abastecimento de água potável, a coleta de lixo e a drenagem pluvial. No Brasil, estes serviços são oferecidos principalmente por empresas públicas estaduais, mas também devem ser cedidos para instituições privadas. Por ser um setor que requer alto investimento, apresenta baixos índices em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. A falta de saneamento básico em uma sociedade é um fator determinante para o surgimento de problemas como infecções e doenças contagiosas. Por isso, o setor é considerado um assunto de saúde pública. O resíduo ele pode, através de um vetor, transmitir a leptospirose. A dengue também é uma doença que, de certa forma, está vinculada à falta ou à
dificuldade da organização do saneamento básico. Os esgotos sanitários mal coletados, mal tratados, eles podem, em contato com a pele ou com o ser humano, ocasionar diarreias ou sarnas, micoses. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas em 2008 revelou que a quantidade de investimento em saneamento tem reflexos na educação. A diferença de aproveitamento escolar entre as crianças que não têm acesso aos itens do serviço e as que contam com ele é de 18%. Para a Dieter, morar em uma região com saneamento básico influencia diretamente no desenvolvimento das pessoas. O fato de nós morarmos numa habitação que, na realidade, tem condições de salubridade plena, contribui muito para, então, garantir, portanto, força de trabalho e, sobretudo, a saúde de pessoas que, diferentemente de pessoas que vivem, por exemplo, em subhabitações ou em áreas onde não existe saneamento básico. Em uma outra pesquisa realizada pela organização Trata Brasil nas 100 maiores cidades do país, em agosto de 2012, Porto Alegre ficou na 49ª colocação em saneamento básico. O baixo desempenho da capital pode estar aliado à falta de informação da população, que em muitos casos não liga as casas na rede de esgoto. Talvez existe uma condição de transmitir à população a importância desta população fazer parte do processo, portanto, da gestão do serviço de saneamento básico. Para tentar resolver os problemas, em 2007 o governo federal regulamentou a Lei do Saneamento. Aliada aos recursos do PAC, em sua primeira fase destinou 40 bilhões de reais ao setor. E o plano tem dado resultado. Entre 2009 e 2010, houve um crescimento de 2 milhões e 200 mil ramais de água e 2 milhões e 400 mil ramais de esgoto no país. No ponto de vista econômico, em 2010 o setor criou 64 mil novos postos de trabalho, atingindo um total de 671 mil empregos diretos e indiretos. Neste período, o consumo de água também apresentou um crescimento de 7%. Porto Alegre também trabalha para melhorar o saneamento da cidade. Um dos grandes investimentos realizados nos últimos anos foi a criação do Projeto Integrado Socioambiental, o PISA. O objetivo é ampliar a capacidade de tratamento de esgoto do município. As obras começaram em 2008 e têm a previsão de entrega para abril deste ano. Esse esgoto vai ser desvinculado do Guaíba e levado para tratamento. Ou seja, o Guaíba vai sentir um impacto positivo de grande valia. E com isso nós esperamos melhorar a balneabilidade do lago, esperamos melhorar as condições da água do lago e com isso o DEMAI também captar uma água de melhor qualidade para o tratamento. Teremos um índice de esgoto muito superior ao que prevê as próprias metas do milênio que a ONU estabeleceu para 2015, que seria de 67%. O investimento do PISA também envolve melhorias em habitação popular, drenagem e mobilidade urbana. Mas ainda existem outros desafios na cidade que precisam ser enfrentados. Entre eles estão a perda elevada de água no sistema de distribuição e o melhor gerenciamento na coleta de resíduos. Se produz muito resíduo e há um elevado custo. Na área da drenagem é sobretudo entender que a drenagem está diretamente ligada à ocupação do solo urbano. Portanto, o desenvolvimento urbano da nossa cidade precisa, sobretudo, dialogar com uma infraestrutura básica que, quando implantada, bem implantada, vai garantir qualidade de vida melhor do que hoje já tem em Porto Alegre. O quadro Momento Cidadão de hoje fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem para falar sobre energia elétrica. Até lá! Turismo em Porto Alegre. Neste final de semana, a edição do Domingo no Campo vai agradar os apreciadores de cerveja. O passeio mostrará aos participantes como acontece a produção artesanal da bebida na zona sul da capital. Também estão incluídas na programação as visitas a uma granja e a um sítio. A saída está marcada para as 10 horas na Avenida Osvaldo Aranha, junto ao Centro de Informações Turísticas do Mercado Bonfim. O retorno do passeio será às 17 horas. Mais informações pelo telefone 3289-6700.
Uma outra opção de lazer é aproveitar as praias do Lamy e Belém Novo. Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, os locais estão em condições próprias para banho. Na praia do Belém Novo, os banhistas poderão aproveitar as águas dos postos 1, 2 e 3. No Lamy, os postos 1, 2 e 3 também estão liberados para banho. Os laudos são do Departamento Municipal de Água e Esgotos e foram divulgados nesta quinta-feira pela ISMAN. O Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigado pela audiência. Nós nos encontramos na próxima edição. Até lá!